que você às vezes vai para a igreja murmurando, reclamando, falando, nossa, mas aquele irmão fala isso, aquele irmão fala aquilo. Olha, o teu problema vai ser somente estancado, para mostrar o caminho na qual nós devemos andar. Mas essa geração quer vitória, quer passar por isso, mas não quer sofrer. Uma geração morta. E é assim, como a pastora Cristina falou, primeiramente a palavra. Sem a palavra nós não somos nada. Desde a existência. A Bíblia fala que tudo foi feito pela palavra. Só a palavra. Deus sabe de todas as coisas. E tudo que nós fazemos é para a honra e glória dele mesmo. Principalmente quando nós estamos trabalhando também. No nosso local de trabalho nós também devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para que sirva de testemunho para aqueles que nos assistem. Para aqueles que nos veem, para aqueles que estão ao nosso redor. E a Bíblia fala assim, não é por muito que seremos, não é por muito falar, que seremos ouvidos. Agora a igreja chegou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está frio lá fora, né, irmão? Mas aqui está quente, amém? O Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 5, nós vamos tentar extrair algumas coisas desse capítulo, desses versículos. E hoje é culto da vitória, mas é muito bom nós entendermos algo, e o porquê que hoje nós trilhamos o caminho da vitória. E quando se fala em vitória, quando se fala em bênção, nós não estamos falando aqui de bens materiais. Não quero trazer aqui para vocês bens materiais. Bem material é fácil, é simples. É só você trabalhar. Quantas pessoas que estão aí fora estão bem melhor do que nós cristãos? Financeiramente, materialmente. Não estou falando espiritualmente, não estou falando com a cabeça tranquila, porque por mais que nós como igreja não tenhamos aquela situação financeira avantajada, abastecida, enaltecida, nós podemos deitar a cabeça no travesseiro, e como foi contado aqui, que nós temos um Deus que cuida de nós, que faz por nós. E então, o que eu quero trazer aqui hoje é mais uma meditação, como que um pouco estudo para nós entendermos a palavra de Deus. E nós vamos entrar em duas histórias que vai nos chamar a atenção. E eu preciso que você fique bem atento, para depois vocês não ficarem ligando para o pastor Alexandre, para a pastora Cristina, e falar assim, o irmão Carlos falou uns negócios lá que eu não estou entendendo não. Então você vai entender hoje, amém? Marcos diz assim, a partir do versículo de número 21, capítulo 5, versículo de número 21, Evangelho de Marcos, o Evangelho do Reino. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Diz assim, e tendo Jesus passado novamente, ou seja, ele já havia passado por lá. Aí ele diz assim, e tendo Jesus passado novamente em um barco para a outra margem, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava à beira-mar. E chegou um dos príncipes da sinagoga, ou um dos principais, chamado Jairo, e logo viu que, se nós estivermos na presença de Jesus, nós devemos nos prostrar. E lhe rogava com insistência, dizendo, minha filha, presta atenção, minha filha está à morte. Ela não havia morrido, mas ela estava à beira da morte. E diz assim, rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Aí no 24 diz assim, Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Por onde Jesus passava, multidão queria estar perto daquele homem. Aí no 25, indo
a caminho da casa de Jairo, houve outro acontecimento. E não é por acaso. Jesus, ele não é batedor de perna. Jesus, ele não anda de casa em casa para ficar conversando. Jesus, ele sempre teve um propósito. Jesus, ele sempre soube aonde ele caminhava, aonde ele... Estou falando dele como homem, não estou falando dele como Deus. Estou falando como homem, que a Bíblia diz que ele deixou, ele depositou lá na glória, e se despojou, e veio como homem, para nos ensinar aquilo que nós devemos saber, dentro das nossas limitações como ser humano. Jesus nos mostrou, ele também era limitado como homem falando. Então nesse caminho, a Bíblia diz que ele estava indo em direção à casa de Jairo, com um propósito, o propósito de impor as mãos sobre a filha daquele homem. E Jesus, ele atendeu o pedido daquele homem, falou: eu rogo-te, eu lhe imploro, eu te peço. Vocês sabem o que significa a palavra rogar? Rogar é diferente de orar e diferente de pedir. É totalmente diferente e é muito mais profundo. Quando você pede para alguém, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Deus é o juiz, que é o dono da vida. Quando a Bíblia aqui diz, e ele rogou a Jesus, ou seja, a filha dele estava à beira da morte, ele rogou. Rogar é quando você implora para que uma sentença seja mudada. Então Jesus aqui, conversando com aquele homem implora. Jesus